um profeta de Deus que está falando? É uma pergunta que poucas pessoas sabem responder, e isso não digo porque ela não tenha o conhecimento, mas é porque muitas vezes ela aprende de maneira errada e assim ela também transmite o recado de maneira errada. A Bíblia diz, no livro de Ezequiel, capítulo 13, algo que Deus tocou ao coração de Ezequiel, para Ezequiel transmitir ao povo de Israel, que estava ouvindo profetas entre aspas, que falavam de suas próprias vaidades, que falavam do seu próprio intelecto, falavam coisas que não eram pertinentes à voz do Senhor. Eles inventavam coisas que amarravam o povo a ficar preso naquilo que eles estavam pregando, naquilo que eles estavam falando, ou até mesmo para engodarem o coração daqueles que ouvissem as suas pregações, que achavam, pessoas que tinham interesse ou que tinham alguma dificuldade na vida, estavam temerosas, até os que temiam a Deus, deixavam o temor do Senhor por conta de deixarem entrar nos seus ouvidos ou assentar no seu coração o entendimento do que o homem falou e desprezando o que Deus fala ao coração, desprezando a palavra. Então, nós vamos aqui de forma simples, eu quero ser muito simples, tenho pouco tempo para falar disso aqui, poderia falar aqui horas sobre esse assunto para nós abordarmos sobre isso, sobraria para a gente falar, mas eu quero que você dê atenção aqui ao Ezequiel 13, eu vou ler um tanto de versículos com você, eu peço que você dê atenção a esses versículos. Diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, isso aqui é o próprio Deus falando com o Ezequiel, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim, diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Então, o ai da parte de Deus tem um peso, há um peso muito grande, o ai do Senhor. E ele está deixando muito claro, olha, fale para essas pessoas que se dizem profetas, desses que se dizem ser os donos da verdade, ai deles que estão falando coisas que eles não viram. Eu não dei para eles esta visão, eu não falei com eles, eu não disse a eles, eu não dei a interpretação de tais coisas que eles estão falando. Por isso, eu quero que você, profeta Ezequiel, vá até estes profetas e dá a eles o conhecimento que as coisas que eles estão fazendo será para a perca deles mesmos. Versículo de número 4. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel para estardes na peleja no dia do Senhor? Vem vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Portanto, não vedes que a visão de vaidade, não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis o Senhor diz, sendo que ele não falou tal coisa. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Então um profeta que Deus ele dá a palavra, a mensagem para ser enviada ao povo de Deus, essa palavra ela vem como um bálsamo, ela vem tratar, ela vem enxertar na ferida, ela vem dar para você a direção do que se deve fazer, ou como mudar. A palavra de Deus ela vem exatamente para aquilo que Ele quer fazer. Como disse Jeremias, eu envio minha palavra para aquilo que me apraz, aquilo que agrada a Deus. Só que estes profetas de Israel, estes profetas aqui, como hoje existem profetas em tudo que é lado, eu acho que é tão pertinente falar disso para você, porque as pessoas estão procurando uma profecia
das pessoas que trazem respostas rápidas. Elas querem respostas imediatas acerca das suas necessidades da vida, acerca das dificuldades que elas estão enfrentando. E o Ezequiel fala, olha, Deus está mandando falar com vocês aqui, que vocês que estão falando de coisas que são pertinentes ao teu intelecto, pertinentes ao seu espírito, aquilo que você acha que tem que ser, fique você sabendo que eu sou contra você. Então, eu consigo entender que as pessoas que estão correndo atrás de revelação, eu vou naquela igreja, eu vou naquele lugar porque lá tem gente que revela. A revelação daquela pessoa me ajuda, nossa, como melhora a revelação, quando eu recebo a revelação. Vou falar uma coisa para você, tem gente que só está atrás de revelação, você só escuta isso aqui, ó. Porque fizeram macumba para você em tal lugar, porque fizeram macumba não sei na onde, por causa que você está com câncer na cabeça, você está com câncer não sei na onde, porque esse caroço aí é por causa que fulano, teu cunhado falou isso para você. Você começa a usar essas coisas e isso começa a ficar um peso no coração. E a pessoa não vem para Cristo, ela não vem buscar a Deus com interesse de alcançar graça, de conhecer Jesus, de conhecer a palavra, ela vem por medo. Então, esses profetas profetizavam para agradar o povo. As profecias deles eram, não se preocupa não, vocês podem continuar pecando que Deus vai deixar a gente ser abençoado a vida toda. Nunca nós vamos ser levados para a Babilônia, nós nunca vamos sofrer, nós vamos sempre estar em paz. Pode continuar fazendo o que está errado, não tem problema. Deus vai continuar te abençoando. Vai vir maldição, mas vai vir maldição sobre o outro. Você não, você é abençoado. Tá num pecado lascado, desculpa a expressão, tá numa vida torta totalmente contra a vontade de Deus e se achando o dono da verdade. Se achando aquele que é usadíssimo por Deus. Deus está declarando aqui, é palavra dele. Eu não estou dizendo o que Deus está falando porque eu acho, é o que está escrito. Deus fala pela palavra, não pelo que eu acho, não pelo intelecto humano. Aí ele diz assim, ó, portanto, assim diz o Senhor Jeová, capítulo 13, versículo 8. Como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Quer dizer, então, esses profetas que profetizam, eis que eu vejo, eis que eu vejo, eis que eu vejo, e não é Deus falando, pastor, tem pessoas que são usadas por Deus? Tem, eu não estou aqui para poder colocar o dedo na ferida de ninguém, eu só estou aqui para pregar para você o que está escrito. Olha o que diz Provérbios, capítulo 12, versículo 19. Isso aqui é bem importante para a gente não se esquecer que a base para toda profecia, para toda palavra direcionada para alguém, seja revelação, seja entendimento do Espírito Santo, a verdade sempre vai permanecer. Olha o que diz aqui, ó, Provérbios 12, 19, diz assim, o lábio da verdade ficará para sempre. Ou seja, quem fala a verdade, essa verdade ela vai permanecer para todo sempre, a verdade será a verdade. Mas a língua mentirosa dura só um momento. Porque tem pessoas que se abalaram espiritualmente falando. Porque tem pessoas que ao decorrer da vida desanimaram, saíram das congregações, já não creem mais em Deus, não creem mais no Senhor Jesus, não acreditam mais no poder do Evangelho de Cristo, não do pastor, não da igreja, mas por que não creem mais? Porque de tanto ouvir mentira, de tanto ouvir balelas, elas já não dão crédito mais para as coisas de Deus. E ela coloca Deus no pacote que deveria estar só os homens. Os homens, por sua vez, erram, engodam o coração das pessoas, transmitem um recado que é palpável, que é gostoso, uma mensagem aveludada, que agrada os ouvidos de quem ouve, que agrada, é muito bom falar, eis que eu vejo a tua bênção, olha, é muito bom ouvir isso. Agora, se você tem aquele crente caixinha de surpresa, tem aquela caixinha de surpresa que a pessoa abre ali, ela tira um recadinho e ela diz, eu quero uma palavra para minha vida, ela vai lá e tira a palavra, eis que morrerás e não viverás. Não, esse versículo eu não quero. Quer dizer, as pessoas só querem aquilo que agrada o coração, elas não querem a verdade. É a mesma coisa de um pai que vai ensinar o filho vai se tornando adolescente, de criança para adolescência, pré-adolescência, adolescência, a idade adulta. O pai vai começando a ensinar, filho, você achava que o arroz e o feijão, a roupa que você usa, os calçados que você usa vinham de graça? Eles não vêm de graça, é com suor, é com trabalho, é com esforço. E normalmente a pessoa não vai gostar. É muito bom quando tudo vem de graça, quando você não sabe nem como que chegou na tua mesa, é fácil.
Agora, o Senhor está dizendo ao nosso coração, isso aqui eu posso falar, Deus está falando a palavra dele. Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 19, essa é a referência, Provérbios 12, 19. A língua da verdade, quem fala a verdade vai continuar eternamente, mas quem fala a mentira vai durar um pouquinho. A mentira, diz um dito popular, que tem perna curta. O senhor, a senhora, ó, eu sei que tem pastores que me assistem, eu sei que tem pessoas de todo credo religioso que me assistem. Alguns até falam, pastor, o senhor prega pesado, eu prego pesado, eu falo o que a Bíblia diz. O senhor fala, você só está escutando o que a Bíblia declara. Ah, eu não gosto de ouvir a palavra desse jeito. Desculpa eu falar para você, desculpa a forma que eu vou te falar, você não gosta de ouvir a palavra, sabe por quê? Porque você gosta daquilo que é errado. Porque se você gosta do que é certo, você tem prazer em ouvir a verdade. É prazeroso ouvir a verdade liberta, a verdade ajuda. Mas a mentira, ela vai ficar um pouquinho de tempo viva, mas em algum momento ela vai cair. Agora a verdade continua. Então por isso, voltando ao Ezequiel capítulo 13, ele fala com muita clareza, o versículo de número 9 agora, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação ou na igreja do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Deus está dizendo assim, ó, esses que estão fazendo essa mentirada toda, esses que estão fazendo essa balela, esses enganos, estes não vão permanecer na minha congregação. Esses não vão permanecer, sabe por quê? Porque o mentiroso, a mentira dele uma hora cai. Por isso você vê que um dia está aqui, outro dia está lá, outro dia está lá, porque não consegue sustentar a palavra, não consegue sustentar aquilo que Deus fala. Porque pleitear a causa do evangelho, meu amigo, é barra, é pedreira, é enfrentar o mundo, é enfrentar o inferno, em nome de Jesus, para permanecer na palavra, é enfrentar a tudo e a todos, no nome de Jesus. Agora, estes que falam mentiras, eles nem sequer vão ser lembrados. Então, você que gosta de ficar atrás de profecia, eu vou hoje que tem um profeta ali que revela tudo, fala até o CPF da gente. Você tem CPF? Tem? Então pega a tua carteira lá agora e abre o CPF, tá lá o número, você precisa que ninguém revele para você teu CPF. Pare com essas loucuras. Porque ele está dizendo, eu sou contra. Olha, o que é pior Deus é contra o mentiroso que profetiza a mentira, e eu acredito que é contra aquele que está atrás do que está mentindo. Gosta de mentira. Aí você vai ver que onde se prega a verdade, onde se fala a palavra de Deus, onde o evangelho é exposto, há uma mensagem expositiva, com o entendimento daquilo que vem do céu, com a conclusão que vem para o coração, que é a inspiração de Deus. Não é do homem. Eu posso te provar isso. O apóstolo Pedro, você está pensando que eu estou falando só do Velho Testamento? Vamos lá falar com o apóstolo Pedro? Lá no livro da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 19, eu vou fazer até o seguinte, eu deixei preparado para mim ali, coloca para mim, por favor, aqui, eu queria que você colocasse na tela aqui, ó, pode deixar lado a lado comigo aqui, ó, essa versão da leitura da Bíblia está em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, o versículo 19, e eu vou ler na versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, simplificando a leitura. Olha o que o Pedro falou, o apóstolo Pedro, que andou com Jesus, olha o que ele fala. Aliás, põe o versículo 18, que nós vamos ver o Pedro falar acerca do que ele viu. Ele não está falando de uma mentira, ele está falando do que ele viveu. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Aí ele fala, assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada por um profeta, os profetas que vieram e realmente foram usados por Deus. Nós temos que dar atenção a essas palavras. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem. Só que tem pessoas que prestam atenção nessa mensagem e concluem logo que também são profetas. E aí é onde mora um grande engano, pois ela é a mensagem que está aqui, ó, na palavra, pois ela é como uma luz, ou seja, uma luz que brilha em lugar escuro.
Então você consegue nas Escrituras Sagradas, você consegue ver aquilo que está oculto, que você não consegue entender pela palavra, a leitura, o entendimento da palavra te faz entender o que é a profecia de Deus. O que eu estou fazendo aqui agora, eu estou profetizando, eu estou levando você à revelação da palavra. Isso é revelação, não o que dizem aí fora. Não o que inventam aí, e infelizmente a grande parte da cristandade está copiando, está indo atrás disso. Por isso ele fala, aí ele diz, uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Ou seja, essa palavra vem ao coração e essa palavra vai crescer dentro de você. Quem que é essa luz? É o Senhor Jesus. É Jesus que começa a lhe dar discernimento. Você ouve a pregação, você ouve a palavra e aquela palavra vai trazendo crescimento para você. Onde você está, que você está ouvindo alguém falar e aquilo não traz edificação, não traz crescimento, traz mais dor de cabeça para você, isso não é de Deus. Porque o que é de Jesus te faz, Jesus vai nascendo, a estrela da alva vai brotando, vai crescendo, até que você se torne uma bênção na mão do Senhor. Aí ele diz aqui, versículo 20, acima de tudo, porém, lembrem disto, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas. O homem não pode tirar conclusões suas, por quê? Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, não é do homem. Mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo, em E maiúsculo aqui e S maiúsculo, Espírito de Deus. As pessoas, não, eu estou cheio do Espírito Santo, é Deus que está me falando isso. Olha o que está escrito aqui, ó. Quando anunciavam a mensagem, vinha de Deus. Grife isso aqui, ó, vinha de Deus. Essa mensagem vinha de Deus. Então, o que nós temos que tirar como base para a nossa vida? Você está atrás daquilo que engoda o teu coração, que faz você sentir aquela coisa palpável. O Evangelho, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus é poderosa para te fazer redarguir, para te cutucar, para fazer você sair da situação que você está. Mas, infelizmente, nós estamos atrás da mentira. Vemos quantas pessoas atrás de uma grande mentira. E não paro por aqui, para você ter ainda mais em conhecimento. Eu queria poder ter mais de uma hora para falar isso aqui, mas na carta aos Hebreus, volta um pouquinho, está em Pedro? Volta um pouquinho a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus fala no capítulo 1, no versículo 1 em diante, que é onde eu quero falar, diz assim, ó, havendo Deus, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Pastor, o que significa isso? Então, a profecia, a revelação de Deus a nós estará disposta pela palavra que é o Filho de Deus. Eu não vou abrir agora, mas João capítulo 1, põe para mim na tela aqui, João 1, versículo 1, põe na ARC, tá? Que é a tradução que a gente sempre utiliza aqui, a Almeida. A gente precisa aprender, João 1, versículo 1, João capítulo 1, versículo 1. O que é a palavra? O que o Senhor declara sobre a palavra? O que significa a leitura, esse entendimento da palavra? Olha o que diz aqui, ó. No princípio, no começo de tudo, era o verbo. Verbo é a palavra. Deus testificava na terra pela boca dos profetas através da palavra. A palavra dele era o que dominava, era o que guiava o povo dele. No princípio era o verbo. E este verbo estava com Deus. Ou seja, este verbo era o próprio Deus, é a sua palavra. Você quer ser de Deus? Você quer viver para Deus? Então obedeça. O próprio Deus está aqui revelado nas Sagradas Escrituras. Deus não está revelado na boca do homem que fala daquilo que não sabe. Por isso a Bíblia fala, ele estava no princípio com Deus, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo era Deus, o verbo é Deus. Então, o que o escritor de Hebreus declara para nós, creio eu ser o apóstolo Paulo, qual que é a prerrogativa? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Como que ele fala com você hoje?
Como que Deus fala com você? Pelo Filho de Deus. Quem que é o Filho de Deus? Jesus. Quem é Jesus? Jesus Cristo disse, aqueles que me seguem de verdade, aqueles que são ovelhas de verdade, ouvem a minha voz. A voz do Senhor está aqui, ó. Nessas páginas ao qual você abre a tua Bíblia, deixa aberto no Salmo 91, no Salmo 23, e não tem mudança nenhuma você deixar a Bíblia aberta e não praticar o que está escrito. Por isso se torna mais pesaroso ouvir certas coisas quando você entende, lendo o versículo 2 agora de Hebreus, a quem constituiu o herdeiro de tudo por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando, quem sustenta a palavra, quem faz que essa palavra se cumpra é o próprio Deus, ele sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Então quer dizer, veja que tem pessoas que exaltam o Pedro, a Maria, o João, o Antônio, que exaltam a igreja A, a igreja B, a igreja C, que exaltam o homem, mas não exaltam o nome de Jesus. Porque tudo está sustentado, sustentação é quem segura, quem mantém de pé é a palavra. É Jesus que mantém. Só que, infelizmente, essas profetadas que acabam lançando, as pessoas estão correndo atrás daquilo que o homem tem para dar, não daquilo que Deus tem para dar. E para dar um desfecho aqui, claro que poderia falar muito mais, em Deuteronômio, para você que está atrás dessas pessoas que têm esse dom, né, que dizem ser o dom, Deus dá esse dom? Dá, ele acrescenta o dom, mas pela palavra, não do intelecto do homem. Deuteronômio, no capítulo 18, você vai acompanhar comigo agora no versículo de número... Deuteronômio 18, versículo 20. Eu quero que você leia isso aqui e releia se você quiser, marque, grife isso aqui, ó. Olha o que acontece com o profeta que profetiza uma coisa que não se cumpre. Porque o que é de Deus, se o profeta fala por Deus, aquilo se cumpre. Se o profeta não fala por Deus, aquilo não se cumpre. Diz assim o versículo 20. Porém, o profeta que presumir, achar soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que o falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Então quer dizer, o profeta que profetizasse alguma coisa que não acontecesse, que não cumprisse, devia morrer. Já pensou se fosse assim hoje? Meu Deus, quanta gente que diz ser o profeta ia estar morto, né? E até quantas igrejas que estão abertas iriam fechar, porque não ia ter profeta para profetizar mais, porque o profeta só vem do homem, só vem das palavras do homem. E eu termino aqui agora, o versículo 21. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra do Senhor? Como conheceremos que a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então ele está dizendo, não tenha temor, não respeite essa pessoa que fala de coisas pertinentes à vida dele. Nós temos que compreender, Deus pode usar todas as pessoas. Se Deus usou uma mula, Deus pode usar qualquer pessoa no mundo. Mas desde que nós tenhamos o mínimo da coerência de compreender que quem vai dar o entendimento, quem vai revelar o que a palavra está descrita ao coração, que ele vai brilhando como a aurora, vai brilhando, você vai aprendendo, e esse conhecimento de Deus te faz crescer. Agora, saia da profecia mentirosa, porque essa profecia mentirosa te faz ser um religioso. O religioso não alcança nada. Vai para a igreja e nada acontece. Você coloca a culpa em Deus. Não vou mais para a igreja porque eu vou para a igreja e não acontece nada. E não vai acontecer mesmo. Porque da forma que você crê, é impossível. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que faz para ter fé, pastor? Pastor, eu tenho muita fé. Fé no quê? A Bíblia diz que a fé é de ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é de ficar escutando profetada, mentirada aí não. A palavra da verdade permanece para sempre. Agora a palavra da mentira, a palavra enganosa, um tempo ela vem e daqui a pouco ela some. Agora o que é de Deus permanece para todo sempre. Guarde esse recado e viva para Jesus. Procure a igreja mais perto que tiver de você, que pregue a palavra, que te ensine. Se você chegar num templo de uma igreja e ali você faz 10 horas de louvor e tem um versículo da Bíblia e nem entender aquilo que você leu, irmão, pula fora disso. Porque uma das coisas principais que Jesus fazia, ele entrava no templo e pregava.
ele ensinava, ele doutrinava, ele curava, ele libertava. Este é o principal propósito da Igreja Viva de Jesus, anunciar a vinda de Jesus, anunciar a salvação. Amém? Deixa eu fazer oração. Creio, se Deus permitir, na segunda-feira eu falo mais um pouco sobre isso aqui. Pai, eu abençoo essas pessoas e oro por todas elas, desde a mais nova até a mais velha. Abra os olhos espirituais, Pai, abra o entendimento dessa pessoa, para que ela não fique sendo enganada nunca mais, ó Deus, por uma palavra mentirosa, mas que busque o verdadeiro evangelho, a simplicidade, porque as coisas de Cristo são simples, fáceis de compreender, mas o homem quer inventar, quer acrescentar, e nós não precisamos acrescentar nada. O Senhor diz que não pode se pôr uma vírgula, nem um J, nem um tio, nem tirar e nem colocar do que o Senhor falou. Meu Deus, que sejam realmente levantados profetas, homens, mulheres de Deus, que aprendam a ler, a entender, a compreender pelo Teu Espírito Santo o que se deve transmitir ao Teu povo, para que Teu povo cresça, e cresça, segundo diz Oséias. Oséias disse, o povo sofre porque o conhecimento não chegou ao seu coração. Faça Teu povo crescer, meu Deus, que deixem de ser meninos na fé e cresçam no Senhor. E os que estão doentes, os que estão enfermos, como diz Atos 19, versículo 11, que pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias, que até pelos retalhos das roupas dele que era enviado aos enfermos, os enfermos eram curados e os endemoniados eram livres dos demônios que os perturbavam. Meu Pai, que assim se cumpra, que nessas águas haja a unção do céu para curar, libertar e livrá-los de todo mal, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e beba comigo desta água em nome de Jesus.